Bom dia, professores, coordenadores, equipe gestora. É um prazer estar com vocês novamente em mais um Momento ATPC da Diretoria de Ensino da região de Limeira. Hoje nós daremos continuidade à formação da semana passada sobre leitura e interpretação de habilidades, mas nós vamos falar especificamente sobre a área de linguagens. Eu sou a Ellen, PCNP de Língua Inglesa, e nesta TPC estarão comigo os PCNPs de Arte David e a PCNP de Língua Portuguesa Rosi. Então, antes de dar continuidade à nossa formação, eu gostaria de lembrá-los que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo endereço bit.ly/fiquei com dúvida. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu antecipei, na semana passada, as formadoras Audrey e Andréia iniciaram esse tema de leitura e interpretação de habilidade com vocês. E os objetivos dessa formação eram retomar os conceitos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, retomar os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, e o terceiro objetivo, que é compreender a estrutura de uma habilidade para a escolha coerente de atividades no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E é nesse momento que nós nos encontramos. Hoje, nós vamos conversar sobre as habilidades da área de linguagens e vamos pensar em atividades que sejam coerentes com essas habilidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos retomar o nosso entendimento sobre habilidades. Então, as habilidades contêm as informações essenciais para o desenvolvimento dos alunos, certo? Então, quando a gente pega o texto de uma habilidade, esse texto ele tem uma estrutura com alguns elementos que nos ajudam a interpretá-la e direcionam o nosso trabalho quando a gente precisa pensar atividades para desenvolver, então, essa habilidade com os nossos alunos. Esses elementos são os processos cognitivos, que são expressos por algum verbo que representa a ação do nosso aluno sobre o objeto do conhecimento. Por exemplo, verbos como identificar, reconhecer, analisar, calcular, são alguns exemplos desses verbos que expressam os processos cognitivos, a ação consciente do nosso aluno sobre aquele conteúdo que ele vai aprender. E o objeto do conhecimento, então, é essa aprendizagem que o nosso aluno vai construir através da mobilização dos processos cognitivos. E de que forma, de que maneira o nosso aluno vai mobilizar esses processos cognitivos para construir a sua aprendizagem? A partir do contexto de aprendizagem. Então, o contexto de aprendizagem a gente pode entender como aquelas estratégias que o nosso aluno lança a mão, que ele realiza para poder aprender aquele novo conteúdo, aquele novo objeto do conhecimento. Certo? Bom, feitas essas primeiras considerações, né, porque é uma retomada do que nós vimos na semana passada, a gente vai começar a falar sobre as especificidades da nossa área, e nós começamos com o componente de educação física. Bom, a nossa PCNP de Educação Física, Maria Emília, mamãe da Maria Rita e agora do Samuel, ela está de licença e nós esperamos que em breve ela possa estar aqui conosco para completar o time aí de linguagens. Mas eu não poderia também deixar de oportunizar esse momento para nós refletirmos sobre o currículo de Educação Física e pensar também em atividades que contemplem as habilidades dessa área que é extremamente importante do nosso currículo. Então, pensando nessa primeira apresentação sobre a estrutura de uma habilidade, eu trouxe para vocês aqui uma habilidade do 7º ano, a habilidade 11 de Educação Física. Tá? A habilidade é a seguinte: experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, ritmo, espaço e gestos. Bom, como a gente observou, a EFAP pediu para que a gente separe um caderno e construa um diário de bordo, que é um instrumento valioso para os nossos estudos e formação
como professores. Então, eu vou pedir nesse momento que vocês peguem esse caderno, o seu diário de bordo, possam colocar então já a data, o tema da nossa formação, porque agora eu vou propor uma atividade aqui pensando nessa habilidade, tá bom? E a atividade, ela é a seguinte. Lembrando então desses elementos que estruturam o texto de uma habilidade, e pensando nessa habilidade de educação física, eu gostaria que vocês, professores, identificassem para mim quais são os processos cognitivos, quais são os objetos do conhecimento e qual é o contexto de aprendizagem. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa identificação e nós vamos deixar aqui em tela cheia a habilidade para vocês fazerem esse exercício, tudo bem? Vamos lá? E aí, professores, conseguiram? Vamos ver como ficou? Eu colori para ficar um pouquinho mais fácil para a gente identificar esses elementos. Então, em vermelho, eu trouxe aqui para vocês processos cognitivos, que são experimentar, fruir e recriar. Vejam que eles estão expressos por esses verbos que representam a ação do nosso aluno. E o nosso aluno precisa experimentar, fruir e recriar o quê? Danças urbanas. Então, danças urbanas, que a gente coloriu aqui em azul, é o nosso objeto do conhecimento. E eu tive cuidado de olhar no currículo de educação física, e lá na última coluna, que se refere aos objetos do conhecimento, está descrito, então, danças urbanas, como esse conteúdo a ser ensinado e a ser aprendido pelos nossos alunos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que no texto da nossa habilidade, eu tenho a referência ao objeto do conhecimento. Tá bom? E de que forma que isso vai acontecer? Identificando os elementos constitutivos das danças urbanas, que são ritmo, espaço e gestos. Então, o que eu destaquei em verde é o contexto de aprendizagem. Ficou assim de vocês? Vamos lá? Eu vou propor, então, uma atividade pensando nessa habilidade. A atividade é a seguinte. Nós vamos assistir a um vídeo que se chama Conheça os Passos Básicos das Danças Urbanas. Eu quero que vocês assistam a esse vídeo pensando: é possível identificar na apresentação do professor Henrique Bianchini os elementos presentes no contexto de aprendizagem da habilidade 11 do 7º ano? Quais são esses elementos? Lembra que a gente viu? Ritmo, espaço e gestos. Então, eu quero que vocês identifiquem se isso está presente nesse vídeo. E aí eu pergunto, professor, você faria alguma adaptação a essa aula? Em caso afirmativo, que adaptação seria? Tá bom? Vocês vão fazer os registros no seu diário de bordo. E se vocês quiserem compartilhar com a gente, vocês podem também enviar através daquele link de dúvidas. Ali tem um campo que você pode compartilhar com a gente as suas observações. Vamos assistir ao vídeo, então? Hoje eu vou ensinar para vocês que estão começando a praticar as danças urbanas alguns passos básicos. Então, muita atenção nos movimentos e tenta me acompanhar. Mais uma. Só pisa a perna direita, abre e fecha. Agora na frente. Frente, lado e trás, ó. O outro lado.
cruza atrás e dá uma volta. Esses movimentos de pernas são passos bem básicos, mas se você estiver se sentindo à vontade, eu te desafio a incrementar tudo isso com movimentos de braços, tronco, cabeça e tudo mais, juntando tudo em movimentos mais elaborados. Maravilha. E aí, professores, conseguiram identificar esses elementos? Eu confesso que eu vi, então, a questão do ritmo, gestos, do espaço. A gente sabe que a dança é a linguagem do corpo. Então, eu gostaria de saber se vocês propuseram alguma adaptação. É lógico que pensando no seu 7º ano, talvez a gente precisaria complementar essa aula para que a gente consiga desenvolver no nosso aluno a experimentação, a fruição e a criação. Eu acho que vocês se sentiram então também desafiados. Como eu antecipei, eu já disse que não era nossa intenção aprofundar, mas sim promover esse momento de reflexão sobre essa área que é extremamente importante no nosso currículo, que é a educação física. Certo? Então agora nós vamos dar continuidade, mas tratando de um outro componente do nosso currículo, que é a língua inglesa. Tudo bem? And if you allow me, I'd like to talk to my peers, English teachers, and I have to say I'm really excited because it's our first time talking about English. I'm going to give this short presentation mostly in Portuguese because there are some concepts we need to review in order to understand the way our curriculum is organized and also to help us choose the best activity that matches with the ability we need to develop in our students, okay? And the first concept we have is English as língua franca. Inglês como língua franca. Então, o nosso currículo diz o seguinte: segundo a BNCC, esse conceito questiona a visão de que o único inglês correto e a ser ensinado é aquele falado por estadunidenses ou britânicos. Dessa maneira, conceitos como correção, precisão e proficiência linguística precisam ser relativizados. Bom, eu trouxe esse conceito, como eu disse, eu tirei da página 283 do nosso currículo. Eu entendo que é importante a gente refletir sobre ele. Vocês vão concordar comigo que durante muitos anos o ensino de inglês ele foi direcionado a formar alunos que falassem como nativos, mas não qualquer nativos, como norte-americanos ou britânicos, porque são as variedades consideradas de prestígio. Atualmente, o ensino de inglês ele tem tomado uma outra direção e a gente precisa considerar, que é o inglês como língua franca. Então, acompanhando às vezes as aulas no centro de mídias, a gente observa naqueles alunos que já têm mais fluência, mais conhecimento na língua inglesa, eles acabam assumindo uma postura um pouco crítica, às vezes até negativa, em relação ao inglês falado pelos professores ou por aqueles apresentadores. Então, eu vejo que é o momento, sim, de a gente problematizar, refletir com eles o conceito de inglês como língua franca, que vai formar o meu aluno não para falar como um nativo norte-americano ou britânico, mas sim um aluno, uma pessoa falante do inglês, que em situações de uso da língua inglesa consegue interagir, compreender, ser compreendido e atuar ali com efetividade. Então, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, porque esse tem que ser o foco e o objetivo dos nossos trabalhos. Tudo bem, professores? E o próximo conceito que eu trouxe para trabalhar com vocês é o CLIL. Então, vamos lá? Content and Language Integrated Learning. CLIL is an approach to bilingual education in which both curriculum content, such as science or geography, and English are taught together. It's a means of teaching curriculum subjects through the medium of a language still being learned, providing the necessary language support alongside the subject specialism. Okay?
Well, it's a real change of perspective, I know, big challenge to face, but let's read it again, now in Portuguese, to understand what CLIL means indeed, ok? Bom, CLIL é uma abordagem da educação bilíngue na qual ambos os conteúdos curriculares, como ciências ou geografia e inglês, são ensinados juntos. É um meio de ensinar as matérias do currículo através de uma língua que ainda está sendo aprendida, que no caso é o inglês, promovendo ao mesmo tempo o suporte linguístico e as especificidades de uma matéria curricular. É possível que vocês tenham observado, desde o 4º bimestre do ano passado, o lesson plan, o template do caderno São Paulo Faz Escola do componente de inglês, ele teve uma adequação, ele está um pouco diferente. Então, não só estruturalmente, mas também os temas e o vocabulário que tem sido apresentado para o ensino de inglês, ele tem a ver com a área de ciências. Então, no nosso caso, para a nossa rede, essa matéria que a gente vai começar a trabalhar com os nossos alunos por meio do ensino de língua inglesa está relacionado ao componente de ciência. Então, isso tem fundamento na metodologia CLIL. Então, eu trouxe aqui essa definição que vem de uma edição da revista English Next, que já antecipava essa tendência de ensino de língua inglesa para os próximos anos. E a gente tem observado, então, na nossa rede e em outras também. Então, essa é a fundamentação que tem para as nossas práticas neste momento e tem uma justificativa. Por que escolhemos, então, a área das ciências? Porque para a nossa rede, o entendimento é o seguinte: nós temos trabalhos excelentes produzidos pelos nossos alunos. Esses trabalhos eles chegam a participar de feiras científicas nacionais e internacionais, mas quando eles apresentam esses trabalhos, eles não têm a proficiência linguística para fazer isso em inglês. Então, pensando na abordagem CLIL, pensando no ensino de inglês como língua franca, tá? Eu gostaria que a gente tivesse esses conceitos em mente, porque agora nós vamos pensar atividades, analisar as habilidades do nosso currículo, que é o principal objetivo da nossa formação. Vamos lá? Então, trouxe para vocês uma habilidade do 8º ano. Essa habilidade, ela foi elencada entre as habilidades prioritárias no 1º bimestre e veio para a gente pelo documento orientador, mas é interessante porque ela é uma habilidade que vai se repetir no 3º bimestre. A habilidade é a seguinte: construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Então, nós vamos fazer como nós fizemos com educação física. Tá? Pensando aqui nessa habilidade, eu quero que vocês identifiquem aqueles elementos que constituem a estrutura de uma habilidade: processos cognitivos, objeto do conhecimento e contexto de aprendizagem. Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem esse exercício, pegando então o seu diário de bordo. Vamos lá? E aí, professores, conseguiram? Vamos ver como ficou? Colori também aqui para auxiliar nosso entendimento. Então, em vermelho, quais são os processos cognitivos dessa habilidade?
construir o sentido global. Mas construir o sentido global de quê? De textos orais. Então, textos orais são o meu objeto do conhecimento. Lembrando, então, que na minha habilidade eu tenho essa referência ao currículo. Então, se a gente pegar lá o currículo de língua inglesa, naquela última coluna, vocês vão ver que a gente tem o texto da habilidade e a gente tem também o objeto do conhecimento. E nesse caso, é a compreensão de textos orais, multimodais de cunho informativo / jornalístico. Então, textos orais é essa referência, quis chamar a atenção de vocês para isso. E de que forma o meu aluno vai construir o sentido global de textos orais? Relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Então, o que eu destaquei em verde aqui é o meu contexto de aprendizagem. Tá bom? Agora que a gente já conseguiu analisar essa habilidade, interpretá-la, reconhecer esses elementos, nós precisamos pensar em atividades. Bom, se eu estou falando de textos orais, eu não posso utilizar um texto escrito, partimos daí, certo? Então você, professor do 8º ano, sabe que tem que desenvolver essa habilidade com o seu aluno, já sabe, já está familiarizado com a abordagem CLEU e vai precisar agora escolher lá dentro dos seus recursos, do seu livro didático ou de uma pesquisa que você pode realizar pela internet, um texto oral que possa contemplar esses processos cognitivos e também faça referência a essa proposta do nosso currículo, que é estar relacionado à área de ciências. Eu vou apresentar para vocês uma sequência de atividades que eu fiz tendo em vista esses conceitos que a gente acabou de discutir, tá bom? Então, a atividade que eu trouxe para vocês é a seguinte. Listen to the text and select the words you hear. Então, pesquisando no YouTube, pensando que a gente está trabalhando o tema do espaço agora no 2º bimestre, eu encontrei esse texto que fala sobre os planetas do Sistema Solar. Recortei aquela parte que é interessante para mim, destaquei as partes, o vocabulário, que eu considero que o meu aluno, ao ouvi-lo, vai conseguir compreender, construir o sentido global desse texto. Coloquei, então, esse vocabulário, essas palavrinhas em uma caixa de texto, com outras que são do conhecimento dele. Tudo bem? Então, a gente vai tocar esse texto agora, esse áudio para vocês, e eu quero que vocês acompanhem e identifiquem, então, as palavras relacionadas ao tema espaço. Vamos lá? The planets of our solar system. The planet on which we live is called the Earth. Our planet is constantly moving around the sun, and each year the Earth travels all the way around the sun. But there are many other planets that also travel around the sun. Together with the sun, the planets, and various other bodies, the Earth is part of our solar system. The solar system is a vast place. So far, people have not traveled beyond the moon. But perhaps someday, human astronauts will visit the other planets of our solar system. The planets of our solar system. The planet on which we live is called the Earth. Our planet is constantly moving around the sun, and each year the Earth travels all the way around the sun. But there are many other planets that also travel around the sun. Together with the sun, the planets, and various other bodies, the Earth is part of our solar system. The solar system is a vast place. So far, people have not traveled beyond the moon. But perhaps someday, human astronauts will visit the other planets of our solar system. E aí, professores, conseguiram identificar então as palavrinhas? Então a gente tem Moon, Solar System, Astronaut, Sun, Earth, Planet. Então, essas palavras são aqueles elementos que eu espero que ao ouvir o meu aluno vá conseguir compreender o sentido desse texto. Tá? Então, lembra que essa era a nossa proposta? Então, reforçando com vocês, talvez no 8º ano
seja interessante a gente trabalhar com textos didatizados. Por quê? Para o nosso aluno de 8º ano, talvez ele não tenha a proficiência necessária para pegar um texto autêntico. Tá? Então, é altamente recomendável, a gente pode sim utilizar textos didatizados como esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, vocês acham que essa atividade, ela corresponde então a essa primeira parte do meu contexto de aprendizagem, que é relacionar as partes desse assunto para poder compreender o seu assunto principal? Então vamos lá, propus mais uma atividade para vocês. Activity 2. What's the text about? Choose the best alternative. Esse texto, então, é sobre a água utilizada na criação de animais e na agricultura? É sobre a Terra e os planetas que giram ao redor do Sol e formam o sistema solar? É sobre a conservação dos recursos naturais, como os solos, rios e as florestas? Ou é sobre as grandes expedições marítimas e os pontos cardeais? Bom, as minhas alternativas estão em português, porque nesse momento, professor, eu não estou avaliando a produção escrita do meu aluno em língua inglesa. Eu quero saber se ele consegue compreender um texto oral. Por isso que aqui, então, elas estão em português. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho. Trouxe uma terceira atividade. E a atividade é a seguinte. Fill in the blanks with the words from the box and check your answers afterwards. Bom, antes de comentar a atividade, eu pedi aqui para que o nosso aluno confira as respostas depois, porque vocês viram que no segundo momento do áudio, ele aparece a transcrição. Mas caso não aparecesse, você poderia tranquilamente ler com o seu aluno e corrigir com ele. Então, o que eu fiz? Depois dessa sequência de atividades, dessas duas atividades, eu transcrevi uma parte desse texto oral, trouxe para o meu aluno e tirei algumas palavras que eu coloquei aqui em uma caixinha de texto para auxiliar na compreensão, para que ele vá completando conforme ele for ouvindo, certo? Uma simples atividade fill in the blanks. O que é importante é que agora eu estou usando aquelas palavras que são do conhecimento do meu aluno e algumas outras que eu espero acrescentar ao vocabulário dele, como visit, around, ok? Bom, é bem possível que se o meu aluno lesse esse texto num primeiro momento, ele se depararia com algumas palavras que ele não ia entender. Por exemplo, which, perhaps, e algumas outras que talvez, beyond, que talvez ele não saiba. Mas isso não significa que ele não vá conseguir realizar essa atividade. Então, o que eu quero mostrar para vocês, professores, é que, mesmo com algumas palavras que ele não conhece, ele tem condições de realizar essa atividade. Então, ao mesmo tempo que eu estou atendendo aquela habilidade com essa proposta, eu também estou baixando o filtro afetivo, lembra de Crashing? Baixando o filtro afetivo do meu aluno, que cria, às vezes, um bloqueio, uma resistência diante de uma atividade em inglês. Certo? Bom, essa é a sequência de atividades que eu queria apresentar para vocês. Eu agora vou propor uma atividade. Eu gostaria que vocês tivessem, então, em mente esses conceitos que a gente já discutiu. E a atividade é a seguinte. Eu escolhi uma habilidade do 8º ano. E a habilidade é essa, analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero que vocês identifiquem nessa habilidade aqueles elementos, da mesma forma como a gente tem feito. Qual que é o processo cognitivo, o objeto do conhecimento e o contexto de aprendizagem? Feito isso, nós vamos ler uma charge. E aí, nós precisamos pensar em uma atividade que seja coerente com essa habilidade. Ou seja, analisar criticamente o conteúdo de textos que expressam diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Bom, essa charge ela foi compartilhada com a gente pela PCNP de Jaú, a Lilian, a quem eu agradeço desde já. E aproveito para deixar como exemplo e mostrar que a gente está construindo uma rede colaborativa e como isso enriquece o nosso trabalho. Então,
os resultados, as propostas de atividades de vocês, se vocês quiserem compartilhar comigo, vou ficar super feliz de receber. Pode mandar para a gente através daquele link bit.ly/fiquei com dúvida, que eu vou ter o maior carinho em ver as produções de vocês também. Então, a atividade é a seguinte. A partir da leitura dessa charge, já vou ler com vocês, eu quero que vocês pensem em uma atividade que seja coerente com essa habilidade. Tá bom? Vamos ler a charge, então? Consegue pôr para mim tela cheia? Contextualizando. Superman, sitting in his armchair, reading the newspaper with the headline, "Stay home." He's probably talking to a lady who is his mother, and she's asking him, "Aren't you going to do something to fight the coronavirus?" And Superman calmly answers, "I'm doing it." Okay? Here's the deal, teachers. You have 2 minutes to think about an activity based on this cartoon. You can add other texts, and later on we are going to discuss, okay? 2 minutes then. E aí, professores? Rápido, né? Eu sei. Bom, como eu disse, a gente vai comentar aqui brevemente essa atividade. Bom, inicialmente, vamos pensar na estrutura, né? Analisar, então, criticamente seria o processo cognitivo do nosso aluno. E a gente vai analisar o conteúdo de textos com diferentes perspectivas. Vejam, aqui eu trouxe apenas uma charge, né? Se você quiser complementar com outros textos, também ficaria muito interessante, enriqueceria a sua atividade. Então, o conteúdo desses textos com diferentes perspectivas é o meu objeto do conhecimento. E eu vou trabalhar essa habilidade por meio da comparação. Então, comparando diferentes perspectivas, o contexto de aprendizagem, a estratégia que nós vamos trabalhar com o nosso aluno, certo? Bom, teriam outras possibilidades aqui para a gente explorar essa charge, né? Eu acho que fica claro essas diferentes opiniões aqui expresso pelos interlocutores. Então, o que é combater o coronavírus para a mãe do Superman e o que é combater o coronavírus para o Superman, certo? A gente também poderia, talvez, trabalhar, se eu fosse uma outra habilidade, a questão assim dos elementos linguísticos que um falante usa para convencer o seu interlocutor. Então, por que, por exemplo, que eu estou usando something em uma frase que é interrogativa? Justamente porque eu quero que a resposta dele seja afirmativa. Então, dentro da nossa proposta de atividade, a gente tem que pensar qual é a habilidade que a gente quer desenvolver. Eu espero que vocês tenham contemplado alguns desses aspectos aí nas atividades de vocês. Como eu disse, se quiser compartilhar, a gente vai ficar super feliz de receber. Aproveito, então, para agradecer a participação, a atenção de vocês. Eu encerro aqui essa sequência de atividades, esse primeiro momento da nossa TPC de hoje. Nós vamos fazer um intervalinho de 2 minutos e, na volta, a gente continua com arte e língua portuguesa. Obrigada.
Olá, sou o PCNP David, do componente de arte da Diretoria de Ensino da região de Limeira. Estaremos falando sobre leitura e interpretação de habilidade. Trouxe uma citação de José Saramago, onde ele traz a ideia que, porque a vida ri-se das previsões e põe palavras onde imaginamos silêncios. Essa citação, ela traz um pouquinho o contexto da nossa realidade, do que estamos vivenciando, do que estamos vivendo no nosso dia de hoje. Para essa ideia acontecer, mostra que saímos um pouquinho do nosso cotidiano, aquela ideia a qual estamos habituados, né? Acordamos, ir trabalhar e assim sucessivamente. Nessa concepção de ideias, percebemos que somos convidados a sair do nosso silêncio, né? Daquele cotidiano onde somos levados a refletir e a repensar a nossa própria circunstância e a nossa própria realidade, onde somos pegos de surpresa e nesse contexto somos levados a perceber que somos capazes e aptos a realizar muito mais do que imaginávamos fazer. Em seguida, eu trouxe aqui uma habilidade para fazermos uma leitura e compreender um pouquinho, principalmente para essa semana de estudo intensivo, que teremos de retomar o primeiro bimestre, onde abordava o contexto que era música. Vamos ler a habilidade, vamos construir junto essa perspectiva e essa ideia. Né? Dentro da habilidade de 8º ano, está falando para explorar e criar improvisações, composições e trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos convencionais ou não convencionais, ou outros materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Aqui nós conhecemos, né, e temos um pouquinho dessa percepção da habilidade. Dentre elas temos algumas leituras, que é o processo cognitivo, o objetivo do conhecimento e o contexto da aprendizagem. Dentro do processo cognitivo, que temos o verbo explorar e criar, nós temos a ação e a construção, né? O conhecer esse processo, como vamos trabalhar a nossa cognição e a nossa ação perante esse percurso da habilidade. Então, em seguida, temos também o objetivo do conhecimento, que está trazendo, grifado em azul, improvisações, composições e trilhas sonoras, entre outros. No objeto do conhecimento, vamos explorar e conhecer como será o procedimento, como será essa ação dentro dessa habilidade. E logo então temos o contexto de aprendizagem. Vamos contextualizar. Na sala de aula nós temos o ambiente, né, a qual podemos agrupar, ou até mesmo o espaço da escola que podemos trabalhar de diversas maneiras, tanto no pátio ou embaixo de uma árvore, e diversificar essa atividade, que é uma possibilidade que traz a habilidade. E dentre ela, nós temos então uma percepção, né, também que está compondo dentro dessa habilidade a composição. Temos também a improvisação e elaboração de trilhas sonoras. Essa composição é uma atividade a qual está abordando dentro da habilidade, que eu posso trabalhar de diversas maneiras com o meu aluno. Como que eu vou compor? Eu posso trabalhar de uma forma lúdica ou também usando a escrita para diversificar essa habilidade. Então eu posso dar o tempo, eu posso criar, eu posso desenvolver no pátio ou dentro da sala de aula como eu achar interessante. Logo então eu tenho a improvisação, que também eu posso improvisar a minha aula de uma maneira a qual for mais favorável ou que eu possa aderir de acordo com a minha realidade. Então aqui vamos entender um pouquinho de composição. A composição é a arte de expressar-se. É um processo criativo no qual o compositor expõe suas ideias e sentimentos, formando desse modo a canção, que posteriormente será casada com uma melodia, formando a música. Então, logo, eu tenho a improvisação. Na improvisação,
seria improvisação musical, é a arte de compor e registrar ao mesmo tempo, ou seja, é inventar na hora. Uma improvisação pode ser uma harmonia, uma melodia, um solo, um riff, um ritmo e assim por diante. Essa arte diferencia músicos, criadores de músicas e reprodutores. Vamos ver um exemplo de um vídeo que traz um pouquinho sobre a improvisação? Podemos perceber que a improvisação é o uso, né, do que está ali naquele momento sendo propício, principalmente para esse momento ao qual estamos vivenciando, ao qual temos uma limitação, né, de materiais. Podemos explorar muita coisa, como o corpo, onde estaremos processando, né, toda essa informação, usando e utilizando meios como o som, a qual o nosso próprio corpo pode estar diversificando e construindo. Vamos entender também sobre trilha sonora. Trilha sonora é música que compõe ou alimenta um segundo objeto ou ambiente artístico. É algo construído para que se destaquem valores fundamentais da arte encenada, da dança, da dramaturgia teatral ou cinematográfica. A trilha sonora ela também pode ser implementada, pode ser usada tanto para o teatro, tanto para a música, tanto para o filme, né? E assim por diante, onde ele vai trazer uma harmonia, ele vai harmoniar, trazer essa composição dentro da colocação musical. Vamos dar uma sequência assistindo o próximo vídeo. Percebemos que a trilha sonora alimentou um segundo objeto. No caso aí nós tivemos a dança, a qual foi composta pela trilha sonora que deu uma harmonia e construiu todo um percurso que trabalhou todo o contexto a qual envolveu o nosso sentimento, que foi favorável, que dá toda uma ação, né? E é bem interessante. Dentro da proposta também eu trouxe uma atividade para desenvolvermos e que pode ser trabalhado com os alunos, principalmente de uma maneira digital que é muito interessante. Tá? Aqui eu tenho uma atividade que é contemplando a habilidade no modo a capela. Eu trouxe então a habilidade de 8º ano, onde podemos conhecer um pouquinho do processo, como construir a leitura específica dessa habilidade, e dentre ela eu construí essa atividade, onde o professor ele tem um dinamismo, ele tem essa liberdade de explorar a habilidade, diversificar e de desenvolver essa prática em sala de aula. Então ele tem assim N possibilidades para ele trazer para a sala de aula dentro e contemplando a habilidade. Aqui eu trouxe uma a capela, a qual vamos desenvolver de um modo digital. Né? Vamos usar a tecnologia como ferramenta para esse momento que é interessante. Né? Então aqui, ó, nesse primeiro passo, temos a composição, que eu tirei da habilidade. Para compor, nós então vamos compor, no primeiro momento, escrevendo uma música. Então, para esse momento, eu coloco para que possamos construir esse texto um tempo de 2 minutos.
ali o texto, a construção, né, percebemos a possibilidade que temos para elaborar, né, para explorar tanto a escrita e tanto a expressão, porque a arte é a expressão de um pensamento. Então, a escrita também faz parte desse processo, onde vamos explorar a habilidade e contemplar também essa percepção, essa codificação onde o aluno e o indivíduo ele vai se expressar, onde ele também vai trazer o seu eu, né, no seu íntimo, a sua particularidade, porque a arte é a expressão de um pensamento onde o indivíduo ele é levado a se perceber, e nessa percepção que ele também é convidado a se refletir, tanto passado, presente e futuro. Quando estamos escrevendo, quando estamos explorando a escrita especificamente, trazemos essa reflexão para algo que é muito real. E é super interessante, né, trazer isso para o aluno, onde ele vai compor e nessa composição ele vai se explorar dentre as suas possibilidades de reflexão e pensamento. Em seguida, vamos ver uma capela digital que ficou super interessante, que é um resultado que eu vou adentrar nos aplicativos. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Podemos perceber que o vídeo ficou dinâmico, diversificado e deu para trabalhar uma capela, né, trazendo uma referência diversificada para o nosso momento ao qual estamos passando. E dá também para trabalharmos isso na semana de estudo intensivo, voltando à habilidade que era o componente, né, que trazia para o primeiro bimestre arte. Eu trouxe alguns aplicativos para darmos sequência nas atividades da capela digital, que é super interessante. Tem também aqui um link onde que traz um passo a passo para darmos sequência nessa atividade. Para explorarmos esse aplicativo, trouxe aqui o Sony Vegas para Android, que é super interessante, que dá para trabalharmos igual o vídeo anterior, que ele remete o uso tecnológico para esse momento, e também podemos trabalhar com a semana de estudo intensivo, que é super interessante retomarmos, né, a habilidade que trazia, né, a ideia de música como proposta. Temos também a capela para iOS. Dentre esses aplicativos, dá para explorar no Google outros meios tecnológicos que também é possível desenvolvermos essa atividade. Eu agradeço pela atenção, obrigado e uma boa formação a todos. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Rosi, PCNP de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos estar dando a continuidade e vamos retomar o conceito de habilidade, que faz parte da estrutura do processo educacional. E o seu conceito está relacionado ao saber fazer, que vai além da ação motora. Eu diria até que a ação física ou a ação mental. E as habilidades são essenciais da ação, mas demandam domínio de conhecimento. E quando eu falo em domínio de conhecimento, especialistas da área de linguagem defendem que precisamos preparar os nossos estudantes para as multiplataformas e as multilinguagens do mundo contemporâneo. Esse mundo contemporâneo é o que nós estamos vivendo hoje, através dessas mudanças e adaptações que vocês, professores, tiveram que fazer através do teletrabalho. E eu gostaria de parabenizá-los por essas mudanças e adaptações. E aproveitar a ocasião, né,
para sanar aí as dificuldades das ferramentas digitais. Documento orientador, habilidades prioritárias. Habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagens dos nossos estudantes, para que possam desenvolver aprendizagens posteriores. Eu trouxe aqui um recorte da planilha, né, que nós recebemos o link no documento orientador, e está o ano, a série, o campo de atuação, práticas de linguagem, o código, o descritor e o objeto do conhecimento. Essas habilidades essenciais, elas são para todas as disciplinas, desde o ano inicial até o ensino médio. E a habilidade que nós vamos estar trabalhando hoje é a habilidade do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa e o descritor número 3. A Audrey já falou para vocês na ATPC anterior e hoje também a Ellen sobre a importância de identificar a nossa habilidade, a atividade que nós vamos estar desenvolvendo para a aprendizagem dos nossos alunos. E também falou, né, dessa separação, né, da parte de estar colorido. Identificar crítica ou ironia e humor. É o processo cognitivo, aonde está a ação de identificar. O verbo deixa bem claro que nós vamos identificar essa crítica no que nós vamos estar trabalhando em tirinhas, memes ou charge, por exemplo. Aí já fica a parte do contexto de aprendizagem. E, logicamente, que esse contexto de aprendizagem traz para nós a estratégia de leitura, o aprender os sentidos globais do texto, que é o nosso objetivo do conhecimento. Identificar charge, memes e tirinhas. A ação do identificar do processo cognitivo. Então, nós temos aqui a charge, que tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse público. Muito usado em jornais e revistas, por causa do cunho político e social. Nós temos aqui uma charge para estar fazendo aqui uma análise, então nós já podemos estar observando, né, que ela tem assim uma certa tradição, ela traz a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Observamos também a figura, né, da parte assim, um personagem público, que é o ex-ministro, traz também uma crítica onde eu tenho que enfrentar antes que cresça, que é uma crítica referente ao coronavírus. E não podemos esquecer que a charge, ela aparece muito na esfera jornalística e também nas plataformas digitais. Agora nós vamos estar fazendo uma participação de vocês, professores, através de uma reflexão. Então, nós vamos ter um tempo para vocês escreverem no diário de bordo de vocês. Vamos lá?
Bom, então, professores, vocês vão poder estar trabalhando a partir desse gênero charge aí, habilidades de leitura com os alunos. Sei que nós estamos aí no momento não presencial, mas é o gênero digital, então fica assim gostoso até de estar trabalhando neste isolamento. Memes. Quando nós falamos em memes, é um termo bastante conhecido e utilizado no mundo da internet. É a viralização de uma informação, ou seja, vídeo, imagem, frase, ideia, música, alcançando um grande número de pessoas e muita popularidade. Então, nós temos aqui um meme. Professor, o que vai cair na prova? Lágrimas. Então, eu acho que eu até mudaria um pouco, né? Professor, como será a digitação das provas, né? Então, seria o lado mais crítico e o humor. Observando que o meme, ele tem aqui uma letra com a fonte grande. Além dessa fonte grande, também ele traz um contraste de cor, certo? E além desse contraste de cor, apresenta letras maiúsculas e também traz a sua crítica e o seu lado de humor para que nós podemos observar. A gente acha que é a atualidade, mas ele surgiu na década dos anos 70, na década de 70. E também, aí os personagens que aparecem nos memes são do cotidiano da nossa vida. Semana passada mesmo, eu vi um meme que me chamou bastante atenção. O casal estava assim caminhando e atrás desse casal tinha uma mulher. E ela ligou para ele, ele atendeu o celular, né? E falou assim, agora eu não posso atender porque eu estou dirigindo. E ela falou para ele, olha pelo retrovisor. Eu achei que trouxe bastante a parte do humor, mas também de uma crítica reflexiva. Eu não vou entrar muito na parte da crítica, porque nós estamos assim, não estamos presencial para fazer um debate de opiniões. Mas é sempre bom a gente observar esse lado e fazer com que os nossos alunos reflitam, tanto na charge como no meme, as críticas que podem estar debatendo e dialogando. Agora nós vamos ouvir e assistir o meme do caixão e depois eu faço mais um comentário com vocês sobre meme. Vamos lá?
Então, esse meme do caixão, ele traz subsídios, ele traz um fundo, né, para que as pessoas utilizem na criação de outros memes. Tipo assim, lá em Ji-Paraná, o prefeito de lá, ele utilizou o meme do caixão, né, para esse período aí que nós estamos passando do coronavírus, do Covid-19, aonde ele contratou umas pessoas, né, e essa música de fundo, e as pessoas iam falando no microfone lá. Façam isolamento, fiquem em casa, ou você será o próximo. Então saiu muito comentário, saiu na mídia, e também no Rio Grande do Sul também saiu muito comentário que os garçons de lá utilizaram também a música de fundo, né? Fizeram um meme e também teve uma grande repercussão. E por esse motivo eu não trouxe, poderia ter trazido algum meme, nesse meme do caixão, utilizando a música, né? Alguma coisa assim relacionado ao nosso cotidiano, um acidente de trânsito, ou alguma coisa relacionada a um jogador de futebol, porque eu posso utilizar qualquer personagem para estar realizando memes. E devido à sua capacidade de viralização. Agora nós teremos a sua participação, professor, através dessa atividade, anotando aí no diário de bordo e realizando a atividade. Tempo para vocês estarem anotando. Então, professores, a partir dessas informações, vocês poderão estar criando memes ou até mesmo uma mensagem reflexiva para trabalhar com os seus alunos. Eu sei que tem muitos alunos que estão mandando trabalhos maravilhosos para vocês, através aí das ferramentas, dos aplicativos, e algumas escolas estão até socializando comigo, e vocês realmente estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos. E agora nós vamos para as tirinhas. São como histórias em quadrinhos, porém mais curtas. Geralmente essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. Então eu trouxe aqui uma tirinha para vocês estarem fazendo uma análise. E eu gostaria que vocês observassem que
As características da tirinha é que elas têm poucos quadros e geralmente é de 1 a mais. Geralmente nós usamos de 3 a 4 quadrinhos para estar aí fazendo a nossa tira. É que nas tirinhas, além do humor, ela traz o valor social. E esse valor social é onde nós fazemos a nossa reflexão com os nossos estudantes, certo? A tirinha também, ela aparece muito também na esfera jornalística, certo? Mas os personagens são sempre os mesmos, como a Mafalda, o Garfield, a Turma da Mônica e muitos outros, certo? Eu trouxe também uma participação para vocês, professores, aonde vocês vão poder estar verificando qual é a alternativa correta. A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra. Então, vocês vão estar lendo, fazendo aí a estratégia de leitura e estar fazendo a opção da alternativa correta. Mas antes de vocês estarem fazendo essa atividade, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é ironia? Não vale responder que é uma figura de linguagem, tá? A ironia é quando eu falo algo e faço o oposto. É uma afirmação contrária. Então, eu tenho que estar tendo e passando essa noção para os nossos estudantes. Então, vamos lá, um tempinho para vocês fazerem a leitura de vocês e estarem respondendo qual é a alternativa correta. E aí, deu tempo para vocês fazerem a leitura, fazer a inferência, e tenho certeza que todo mundo acertou a alternativa, né? Então vamos lá. Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente. Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo a TV. E a partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor, fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Tenho que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar. Seu amigo Charlie Brown. Então, vocês viram que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho humor, eu tenho a ironia presente aqui na minha tirinha, certo?
E, logicamente, que a estratégia é uma estratégia de leitura. Então, se é uma estratégia de leitura, e principalmente do último quadrinho, deixa bem visível para nós que a alternativa é a letra C, isso mesmo, a letra C, a incoerência de sua atitude. E também, quando nós falamos em incoerência, nós temos que prestar atenção na atividade que nós estamos trabalhando, na habilidade solicitada, que é identificar a crítica, a ironia e o humor na charge, nas tirinhas e nos memes. E eu poderia ter mudado o verbo, a ação, o processo cognitivo da aprendizagem do aluno, mas para isso eu também teria que mudar a minha atividade. Então, eu poderia estar trabalhando o localizar, a habilidade na parte da classe gramatical, aonde eu poderia pedir a conjunção. Olha aqui uma conjunção no terceiro quadrinho, o como, né? Uma conjunção explicativa. Ou até mesmo no quarto quadrinho, olha lá a conjunção por quê? A conjunção de causa. Então, professor, não esqueça que conforme a habilidade é a minha atividade. E nós temos aqui, nós trabalhamos com a charge, o meme, as tirinhas, são as habilidades essenciais do primeiro bimestre. Mas não podemos esquecer que de uma habilidade simples, ela vem para uma habilidade mais complexa e ela está presente no volume 2, como os gêneros digitais que vocês ou já estão trabalhando ou irão trabalhar com os seus estudantes. Por que é importante eu estar trabalhando essa habilidade? Porque essa habilidade, ela cai muito tanto na AP, como no Enem e como nos vestibulares. Nós sempre temos atividades desse tipo para os nossos alunos estarem fazendo as suas avaliações. Então, olha lá. Sempre trazem questões que exigem interpretações de tirinhas e charges. Para resolver esse tipo de questão, é preciso reconhecer a linguagem verbal e não verbal, que nós já comentamos anteriormente. O humor é baseado na dualidade de sentidos e as duas linguagens se completam. Muitas vezes os nossos alunos falam, não tem graça aqui no que está escrito, professora. Mas através da imagem, através da linguagem não verbal, ele consegue fazer a sua inferência, certo? E nós chegamos ao final e nós vamos estar finalizando com um texto reflexivo. Rebeldia criativa. E quem está fazendo a leitura desse texto de uma forma maravilhosa é a PCNP Nídia. E, logicamente, que antes dela fazer a leitura, eu gostaria de informar a vocês que se ficou alguma dúvida ou quiser colocar algum questionamento, está no link aqui abaixo, vocês podem acessar esse link, estar fazendo a participação também de vocês, certo? E desde já eu agradeço essa participação, eu agradeço vocês permitirem a nossa entrada aí na residência de vocês ou na escola, certo? Respeitem a quarentena, certo? E um detalhe muito importante, nós realmente sentimos dificuldade, né, de trabalhar com essas mídias, com essas ferramentas digitais, mas nós temos que nos esforçar, tentar superar, né, as nossas dificuldades. Então eu deixo para vocês o meu abraço, o meu muito obrigada e até a próxima. Tchau. Rebeldia criativa. Faz algum tempo, recebi um telefonema de um amigo que estava a ponto de dar um 0 ao estudante pela resposta que tinha dado num problema de física. Pese que este afirmava com rotundidade que sua resposta era absolutamente acertada. Professores e estudantes lembraram pedir a opinião de alguém imparcial. E fui eleito. Li a pergunta do exame que dizia: demonstre
como é possível determinar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. O estudante tinha respondido: leve o barômetro ao terraço do edifício e amarra-lhe uma corda muito longa. Solte-o até a base do edifício, marque e meça. O tamanho da corda será o do edifício. Realmente, o estudante tinha proposto um sério problema com a resolução do exercício, porque tinha respondido a pergunta correta e completamente. Por outro lado, se lhe concedia a máxima pontuação, poderia alterar a média de seu ano de estudos, obter uma nota mais alta e, assim, certificar seu alto nível em física. Mas a resposta não confirmava que o estudante tivesse esse nível. Sugeri que se desse ao aluno outra oportunidade. Concedi-lhe 6 minutos para que me respondesse a mesma pergunta, mas desta vez com a advertência de que na resposta devia demonstrar seus conhecimentos em física. Tinham passado 5 minutos e o estudante não tinha escrito nada. Perguntei-lhe se desejava esparecer, mas me contestou dizendo que teria muitas respostas ao problema. Sua dificuldade era escolher a melhor de todas. Desculpei-me por interromper-lhe e pedi que continuasse. No minuto que restava, escreveu a seguinte resposta: pegue o barômetro e lança-o ao solo do terraço do edifício. Calcule o tempo da queda com um cronômetro. Depois aplique a fórmula da altura. Assim, obtemos a altura do edifício. Neste ponto, perguntei a meu amigo se o estudante podia retirar-se e lhe disse: dê-lhe a nota mais alta. Logo depois, chamei o estudante e pedi que me contasse suas outras respostas à pergunta. Bom, respondeu, há muitas maneiras. Por exemplo, pegue o barômetro num dia ensolarado e meça a altura do barômetro e a longitude de sua sombra. Se medimos a seguir a longitude da sombra do edifício e aplicamos uma simples proporção, obteremos também a altura do edifício. Perfeito, disse-lhe. E de outra maneira? E ele prontamente. Este é um procedimento muito básico para medir a altura de um prédio, mas também serve. Neste método, pegue o barômetro e fique posicionado nas escadas do edifício no térreo. Então, vá subindo as escadas enquanto marca a altura do barômetro e conte o número de marcas até o terraço. Multiplique ao final a altura do barômetro pelo número de marcas e terá a altura. Esse é um método muito simples e direto. E continuando. No entanto, se o que quer é um procedimento mais sofisticado, pode amarrar o barômetro a uma corda e movê-lo como se fosse um pêndulo. Se calculamos que quando o barômetro está à altura do terraço, a gravidade é zero, e se temos em conta a medida da aceleração da gravidade ao descer o barômetro em trajetória circular ao passar pela perpendicular do edifício, da diferença destes valores e aplicando uma singela fórmula trigonométrica, poderíamos calcular, sem dúvida, a altura do edifício. Nesse momento da conversa, perguntei-lhe se não conhecia a resposta convencional do problema. A diferença de pressão, marcada pelo barômetro, em 2 lugares diferentes, nos permite saber a diferença de altura entre esses mesmos 2 pontos. Evidente que sim, mas durante minha vida escolar, os professores sempre me incitaram a pensar.